Velho fazendeiro maltrata velha benzedeira. O que aconteceu depois mudou tudo. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Capítulo 1. O desespero. Nas terras de Benedito, o sol nascia impiedoso sobre as terras de Benedito Ferreira dos Santos. Mas o que deveria ser motivo de esperança para um homem da roça se transformara em pesadelo. Aos 70 anos, com as costas curvadas por décadas de trabalho duro e as mãos calejadas que conheciam cada palmo daquela propriedade, Benedito parou diante do milharal e sentiu o peito apertar de uma forma que não experimentava desde a infância. As plantas estavam morrendo, não era uma perda qualquer, dessas que todo agricultor aprende a aceitar como parte da vida. Era algo diferente, assombrosamente estranho. As folhas amarelavam de uma forma que nunca vira em 50 anos lidando com a terra. Começavam verdes pela manhã, e quando o sol se punha, já estavam douradas como se o outono tivesse chegado apenas para elas, deixando o resto da plantação intocado. Maldição, murmurou Benedito, passando a mão áspera pelo rosto barbado. O homem que sempre se orgulhara de resolver todos os problemas sozinho, agora se sentia pequeno diante daquele mistério. Havia tentado de tudo. Mudou a irrigação, aplicou os fertilizantes mais caros que o dinheiro podia comprar, até consultou o agrônomo da cidade vizinha. Nada funcionava. A casa grande da fazenda, construída pelo pai de Benedito há mais de 40 anos, ficava a alguns metros do milharal. Era uma construção simples, mas sólida, com paredes de tijolo pintadas de branco e um telhado de cerâmica vermelha que resistira a todas as tempestades. Na varanda, Maria Aparecida dos Santos, sua esposa de 45 anos de casamento, observava o marido com uma tristeza que ela tentava esconder. Maria, aos 68 anos, sempre fora a força silenciosa por trás do sucesso da família. Cozinhava para os trabalhadores rurais. Durante as épocas de plantio, cuidava da horta que alimentava a casa e ainda encontrava tempo para bordar os panos de prato que vendia na feira da cidade. Mas nos últimos meses, algo mudara. Sua energia diminuíra gradualmente e uma palidez estranha tomara conta de seu rosto, antes sempre rosado pelo sol do interior. Benedito, chamou ela com voz mais fraca que o normal. Venha tomar café antes que esfrie. O homem se virou para olhar a esposa e sentiu um aperto no coração. Maria estava mais magra e suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a xícara de café. Ele sabia que ela tentava esconder, mas não conseguia ignorar os sinais. A mulher que sempre fora sua rocha estava se desfazendo diante de seus olhos, e ele não sabia o que fazer. Já vou, mulher, respondeu, mas seus olhos permaneceram fixos nas plantas doentes por mais alguns segundos. A propriedade dos Santos ficava na cidade de São Bento do Campo, no interior de São Paulo, uma comunidade de pouco mais de 8.000 habitantes, onde todo mundo se conhecia e as tradições passavam de geração em geração. Era o tipo de lugar onde o sino da igreja ainda marcava o ritmo da vida, onde as festas juninas reuniam a cidade inteira e onde os segredos eram raros, mas quando existiam, eram guardados com a mesma determinação com que se guardava a receita do doce de leite da vovó. Benedito herdara aquelas terras do pai, Sebastião Ferreira dos Santos, um homem ainda mais duro e teimoso que ele próprio. Sebastião sempre dissera que a terra era sagrada, que um homem de verdade não precisava de ajuda de ninguém para fazer ela produzir. Trabalho, suor e determinação, costumava repetir. É só disso que um homem precisa. Essas palavras ecoaram na mente de Benedito enquanto ele caminhava em direção à casa. Havia seguido à risca os ensinamentos paternos durante toda a vida.
Trabalhava desde antes do sol nascer até depois dele se pôr. Nunca pedira favores, nunca se curvara diante das dificuldades. Construíra uma das fazendas mais produtivas da região com as próprias mãos. Mas agora, pela primeira vez, sentia que talvez o trabalho e a determinação não fossem suficientes. "As plantas estão piores hoje?" perguntou Maria, quando ele se sentou à mesa da cozinha. A cozinha era o coração da casa dos Santos. Uma mesa grande de madeira ocupava o centro, cercada por cadeiras que já haviam recebido gerações da família. As paredes eram decoradas com panelas de barro e colheres de pau, que Maria colecionara ao longo dos anos. O fogão a lenha, ainda usado nos dias mais frios, dividia espaço com um fogão a gás moderno que os filhos haviam insistido para eles comprarem. "Pior que ontem", admitiu Benedito, aceitando a xícara de café que Maria lhe oferecia. O líquido estava forte e doce, exatamente como ele gostava, mas hoje nem isso conseguia melhorar seu humor. Maria se sentou do outro lado da mesa e Benedito notou como ela se movia mais devagar que o normal. A preocupação que já carregava pelas plantas se multiplicou ao observar a esposa. "Benedito", disse Maria depois de um longo silêncio, "talvez seja hora de..." "Hora de quê?" interrompeu ele, mais agressivo que pretendia. "De pedir ajuda." As palavras caíram como uma bomba na cozinha silenciosa. Benedito cerrou os punhos sobre a mesa, fazendo as xícaras tremeram. "Ajuda de quem? Do agrônomo que já veio aqui e não soube me dizer nada? Dos vendedores de veneno que só querem esvaziar meu bolso? Não, Maria, eu vou resolver isso sozinho, como sempre fiz." Mas Maria não se intimidou. Após 45 anos de casamento, conhecia o marido melhor que ninguém e sabia exatamente o que ele precisava ouvir, mesmo que não quisesse. Estou falando da Dona Anunciação. O nome caiu como um raio na mesa do café. Benedito se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. "Essa mulher não põe os pés na minha propriedade, Maria. Já disse isso 1000 vezes." Anunciação. Pereira dos Santos, sem parentesco com eles, apesar do sobrenome comum. Era a benzedeira mais respeitada de São Bento do Campo e das cidades vizinhas. Aos 80 anos, a senhora pequena e sempre vestida de preto havia ajudado praticamente todas as famílias da região com seus conhecimentos de plantas medicinais, orações e simpatias. Vivia sozinha numa casa simples, na propriedade vizinha à dos Santos, numa terra que pertencera à família dela há mais de 100 anos. Para a maioria dos moradores da cidade, Dona Anunciação era uma bênção. Suas mãos haviam ajudado no parto de metade das crianças da região. Seus chás haviam curado febres e dores que os médicos não conseguiam explicar, e suas orações haviam trazido paz para corações desesperados. Mas para Benedito, ela representava tudo aquilo que ele fora ensinado a desconfiar: superstição, coisas de mulher e conhecimentos que não vinham dos livros ou da ciência. "Ela conhece plantas melhor que qualquer um nesta região", insistiu Maria, com uma coragem que surpreendeu a ambos. "Se alguém pode ajudar com o milharal..." "Não quero ouvir falar dessa mulher", berrou Benedito, saindo da cozinha como uma tempestade. Maria ficou sozinha à mesa, ouvindo o barulho da porta da frente batendo com força. Através da janela, viu o marido caminhando a passos largos em direção ao milharal doente, como se pudesse intimidar as plantas a voltarem à saúde com sua fúria. Ela suspirou e levou a mão ao peito, onde uma dor estranha havia se instalado nas últimas semanas. Os médicos da cidade haviam dito que era estresse, que ela precisava descansar mais. Mas Maria conhecia o próprio corpo e sabia que havia algo errado, algo que os remédios da farmácia não estavam conseguindo curar. Seus pensamentos se voltaram para Dona Anunciação. As duas mulheres se conheciam há décadas, mas mantinham apenas uma relação cordial devido à antipatia que Benedito nutria pela benzedeira. Maria sempre respeitara os sentimentos do marido,
Mas agora, vendo as plantas morrerem e sentindo a própria saúde se deteriorar, começava a questionar se a teimosia dele não estava prejudicando a todos. Do lado de fora, Benedito parou novamente diante do milharal e sentiu a raiva dar lugar ao desespero. Aquelas plantas representavam mais que uma fonte de renda. Eram o legado de sua família, a prova de que ele conseguira honrar a memória do pai. Vê-las morrer era como assistir à própria identidade se desfazer. Foi então que ouviu passos atrás de si e se virou para ver Carmen, sua filha mais velha, se aproximando. Carmen Santos Silva tinha 42 anos e havia retornado para São Bento do Campo há apenas 3 meses, depois de um divórcio doloroso na capital. Professora de ensino fundamental, ela trouxera na bagagem não apenas as mágoas de um casamento fracassado, mas também uma perspectiva diferente sobre o mundo que às vezes entrava em choque com as tradições familiares. "Pai", disse ela, parando ao lado dele e observando as plantas doentes, "isso está muito pior que da última vez que vi." Benedito apenas assentiu, sem conseguir encontrar palavras. A presença da filha ao mesmo tempo o consolava e o envergonhava. Consolava porque sabia que podia contar com ela. Envergonhava porque um homem da idade dele deveria ter conseguido resolver aquele problema sozinho. Já pensou em consultar alguém com conhecimento em plantas nativas? Alguém que entenda da terra daqui de uma forma diferente? Benedito se virou para encarar a filha com uma expressão que misturava surpresa e irritação. "Você também vai começar com essa conversa de procurar a benzedeira?" Carmen suspirou. Sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas também sabia que não podia ficar calada vendo a situação da família se deteriorar. "Pai, com todo respeito, o senhor já tentou tudo que a ciência moderna podia oferecer. Talvez seja a hora de admitir que existem conhecimentos tradicionais que também têm valor." "Tradições", cuspiu Benedito. "Superstições, você quer dizer?" "Não são superstições, são séculos de conhecimento passado de geração em geração. Dona Anunciação ajudou milhares de pessoas nesta região. Por que o senhor tem tanto preconceito contra ela?" A pergunta pegou Benedito desprevenido. Ele sabia que sua antipatia pela benzedeira vinha de algo mais profundo que simples desconfiança em métodos não científicos, mas nunca havia parado para examinar essas razões de perto. "Porque..." começou, mas parou. "Porque meu pai sempre disse que um homem resolve os próprios problemas, que depender dessas coisas é sinal de fraqueza." Carmen olhou para o pai com uma mistura de compreensão e tristeza. Como professora, lidava diariamente com crianças que repetiam preconceitos aprendidos em casa e reconhecia os sinais. Benedito não era um homem mau, apenas um produto de sua criação. E se resolver os próprios problemas significar aceitar ajuda de quem pode oferecê-la? Perguntou ela gentilmente. Antes que Benedito pudesse responder, o som de um motor chamou a atenção de ambos. Era João, o filho mais novo da família, chegando em sua picape branca. João tinha 35 anos e havia se formado veterinário há 2 anos, depois de muito esforço para convencer o pai a deixá-lo estudar, em vez de apenas trabalhar na fazenda. João desceu da picape e caminhou até eles, cumprimentando a irmã com um abraço e o pai com um aceno respeitoso de cabeça. Mesmo formado, ainda sentia a necessidade de provar seu valor aos olhos paternos. "Como estão as plantas hoje?" perguntou, embora a resposta fosse óbvia só de olhar. "Piorando", respondeu Benedito com amargura. João se aproximou de algumas plantas e as examinou de perto, usando os conhecimentos que adquirira na faculdade. Tocou as folhas, cheirou a terra, observou as raízes expostas. Após alguns minutos, se levantou com uma expressão preocupada. "Pai, isso não é normal. Não é nenhuma praga ou doença que eu conheça. Parece mais como se as plantas estivessem rejeitando alguma coisa.
Rejeitando o quê? Perguntou Carmen. Não sei. Talvez algum componente químico no solo. Talvez algum desequilíbrio que os testes convencionais não conseguem detectar. João fez uma pausa e depois acrescentou hesitante. Ou talvez algo que a ciência moderna ainda não entende completamente. Benedito olhou para o filho com surpresa. João sempre fora o mais científico da família, o que menos se impressionava com as tradições locais. O que você quer dizer com isso? Pai, durante a faculdade aprendi que existem muitos aspectos da agricultura que a ciência ainda está descobrindo. Interações entre plantas, micro-organismos do solo, influências que nossos instrumentos não conseguem medir. João respirou fundo antes de continuar. Talvez seja a hora de considerar métodos alternativos. A palavra ficou suspensa no ar como uma provocação. Benedito sentiu a raiva subir novamente, mas dessa vez foi temperada por algo que não conseguia identificar. Talvez fosse medo, talvez fosse desespero. Vocês todos se juntaram contra mim? Perguntou, olhando da filha para o filho. Minha própria família quer que eu me humilhe diante dessa mulher sábia que poderia salvar nossa plantação, terminou Carmen. Pai, disse João, colocando a mão no ombro do homem mais velho. Isso não é humilhação. É pragmatismo. Se existe alguém na região que entende de plantas de uma forma que nós não entendemos, por que não consultar? Benedito se afastou do toque do filho e caminhou alguns passos, parando diante de uma fileira de plantas particularmente afetadas. As folhas amareladas tremulavam na brisa fraca da manhã, como se fossem bandeiras de rendição. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria procurar Dona Anunciação. Via-se batendo na porta da casa simples da benzedeira, chapéu na mão, admitindo que não sabia o que fazer. A imagem o fazia sentir enjoo. Não, disse finalmente, virando-se para encarar os filhos. Não vou procurar essa mulher. Vou resolver isso sozinho, como sempre resolvi tudo na minha vida. Carmen e João trocaram um olhar preocupado. Conheciam o pai bem o suficiente para saber que quando ele tomava uma decisão dessa forma, raramente mudava de ideia. E se as plantas morrerem todas? Perguntou Carmen. Então eu replanto. Com que dinheiro? Insistiu ela. Pai, o senhor investiu todas as economias nesta safra. Se ela for perdida... Benedito não respondeu, mas a expressão em seu rosto mostrava que havia considerado essa possibilidade e ela o aterrorizava. A fazenda era tudo o que possuía. Sem ela, não teria como sustentar Maria, especialmente agora que ela estava precisando de cuidados médicos mais frequentes. Vou para casa, murmurou, afastando-se dos filhos. Carmen e João ficaram sozinhos entre as plantas doentes, sentindo o peso da teimosia paterna sobre os ombros. Ele vai perder tudo, disse João. E a mamãe também, acrescentou Carmen. Você notou como ela está mais fraca? Notei. Ela precisa de cuidados que os médicos da cidade não estão conseguindo oferecer. Os irmãos se entreolharam novamente e uma compreensão silenciosa passou entre eles. Ambos sabiam o que precisava ser feito, mesmo que isso significasse desafiar a autoridade paterna pela primeira vez em suas vidas. Enquanto isso, na propriedade vizinha, Dona Anunciação Pereira dos Santos regava as plantas de seu pequeno quintal. Aos 80 anos, ainda se movia com a graça de quem conhecia cada centímetro de sua terra. Suas mãos, pequenas mas firmes, tocavam cada folha com o carinho de uma mãe. A casa de Dona Anunciação era simples. 3 quartos, uma sala pequena, uma cozinha onde ela preparava seus remédios e um quintal repleto de plantas medicinais que ela cultivava com o conhecimento herdado de sua mãe e avó. Não tinha televisão, mas possuía um rádio antigo que tocava músicas sertanejas e programas religiosos. Ela parou de regar as plantas quando ouviu vozes vindas da propriedade vizinha. Mesmo à distância, conseguia reconhecer o tom exaltado de Benedito Santos.
Suspirou tristemente. Dona Anunciação conhecia Benedito desde que ele era menino. Lembrava-se de quando Sebastião, o pai dele, a procurara para benzer o gado depois de uma epidemia que quase destruíra o rebanho da família. Sebastião era orgulhoso como o filho, mas sabia reconhecer quando precisava de ajuda. O tempo havia mudado Benedito, tornando-o ainda mais teimoso que o pai. E agora ela podia sentir, de uma forma que não conseguiria explicar para quem não acreditasse em seus dons, que a terra dos santos estava pedindo socorro. Voltou-se para suas plantas e murmurou uma oração silenciosa. Sabia que em breve seria procurada não por Benedito, ele jamais engoliria o orgulho, mas por alguém de sua família. E quando isso acontecesse, ela estaria pronta, porque Dona Anunciação também sabia algo que Benedito desconhecia. As duas propriedades compartilhavam muito mais que uma cerca. Compartilhavam uma história que remontava ao tempo dos avós deles, uma história de cooperação e amizade que o orgulho e o preconceito haviam feito esquecer. E talvez fosse hora de relembrar essa história, antes que fosse tarde demais para todos. Na casa dos santos, o almoço transcorreu em silêncio tenso. Maria havia preparado arroz com feijão, carne assada e uma salada da horta, mas ninguém parecia ter apetite. Benedito empurrava a comida no prato, perdido em pensamentos sombrios. Carmen e João trocavam olhares significativos por cima da mesa. Maria tossia discretamente, tentando esconder o desconforto que sentia no peito. Foi João quem finalmente quebrou o silêncio. Pai, e se eu fizesse alguns testes mais específicos no solo? Tenho alguns equipamentos que posso pedir emprestado da universidade. Benedito levantou os olhos do prato e assentiu lentamente. Pode tentar. Não era uma vitória, mas era um começo. João sabia que tinha uma janela de oportunidade e decidiu aproveitá-la. Mas vai demorar alguns dias para conseguir os equipamentos e mais alguns para fazer os testes. Enquanto isso, as plantas vão continuar morrendo. E o que você quer que eu faça? Perguntou Benedito, irritação voltando à sua voz. Nada, disse João rapidamente. Só estou constatando o óbvio. Maria, que havia permanecido calada durante toda a refeição, finalmente falou. Benedito, você não acha que já perdeu plantações o suficiente por orgulho? A pergunta atingiu o homem como um soco no estômago. Maria raramente o confrontava diretamente, especialmente na frente dos filhos. Se ela estava fazendo isso agora, era porque a situação havia se tornado desesperadora. Que orgulho, Maria! Orgulho de quê? Orgulho de admitir que talvez não saiba tudo. Orgulho de pedir ajuda. Orgulho de reconhecer que Dona Anunciação pode ter conhecimentos que você não possui. Benedito se levantou bruscamente da mesa, fazendo os pratos tremeram. Não vou ouvir isso na minha própria casa. Então, onde vai ouvir? Retrucou Maria, também se levantando. Na rua, quando as pessoas comentarem que você perdeu tudo porque era teimoso demais para aceitar ajuda. O confronto entre marido e mulher deixou Carmen e João desconfortáveis. Raramente haviam presenciado os pais brigando de forma tão aberta. Maria, você está passando dos limites, disse Benedito, a voz perigosamente baixa. Estou? Ou estou sendo a única pessoa honesta nesta casa? Maria caminhou até o marido e o encarou de frente. Benedito, nós dois não somos mais jovens. Eu estou doente. Você sabe disso. As plantas estão morrendo, você sabe disso. Nossos filhos estão preocupados. Você sabe disso. E você continua se recusando a procurar a única pessoa na região que pode nos ajudar por puro orgulho masculino. As palavras de Maria ecoaram pela cozinha como tiros. Benedito a encarou por um longo momento, vendo pela primeira vez em décadas não a esposa submissa que sempre o apoiara, mas uma mulher forte e determinada que estava lutando pela sobrevivência da família. Começou, mas não conseguiu terminar a frase. Maria aproveitou a hesitação do marido. Se você não for procurar Dona Anunciação,
Eu vou. A ameaça deixou todo mundo imóvel. Em 45 anos de casamento, Maria nunca havia desafiado uma decisão de Benedito de forma tão direta. Maria, você não vai fazer isso, disse ele, tentando soar autoritário, mas a voz saiu mais como um pedido. Vou sim. Esta família precisa de ajuda. E se você é teimoso demais para procurar, eu procuro. Benedito olhou para os filhos, buscando apoio, mas encontrou apenas aprovação silenciosa nos olhos de ambos. Sentiu-se traído e ao mesmo tempo impressionado com a coragem da esposa. Está bem, disse finalmente a voz mal audível. Está bem, mas se isso der errado, se essa mulher não conseguir ajudar, quero que todos vocês lembrem que eu avisei. Maria sorriu pela primeira vez em semanas. Se der errado, pelo menos vamos saber que tentamos tudo. Benedito assentiu lentamente e caminhou até a janela, observando mais uma vez seu milharal agonizante. Pela primeira vez em sua vida adulta, estava prestes a admitir que não sabia todas as respostas, e isso o aterrorizava mais que qualquer coisa. Capítulo 2. A humilhação do orgulho. 3 dias haviam se passado desde que Maria desafiara Benedito na cozinha, e o homem ainda não conseguira engolir o orgulho suficientemente para bater na porta de Dona Anunciação. Durante essas 72 horas torturantes, ele observara suas plantas definharem ainda mais, como se elas soubessem que o tempo estava se esgotando e decidissem acelerar o próprio fim. Na manhã de quinta-feira, Benedito acordou antes mesmo do galo cantar. Não havia dormido direito havia dias, e os pesadelos que o atormentavam sempre terminavam da mesma forma. Ele de pé diante de um campo completamente morto, sem um único broto verde para mostrar décadas de trabalho. No sonho, escutava a risada zombeteira do pai, Sebastião ecoando pelos céus. Você não soube cuidar do que eu te deixei, menino. Maria estava acordada ao seu lado, respirando de forma irregular. A tosse, que começara como um incômodo, leve agora a acordava várias vezes durante a noite, e Benedito fingia dormir para não ter que encarar o medo nos olhos dela. Nos últimos dias, a palidez de Maria havia se acentuado, e ela mal conseguia caminhar do quarto até a cozinha sem precisar parar para recuperar o fôlego. Benedito, murmurou ela na penumbra do quarto. Você vai hoje? Ele sabia exatamente do que ela estava falando. A pergunta pairara sobre eles como uma nuvem escura desde a discussão na cozinha. Vou, mentiu, porque era mais fácil que admitir que ainda não conseguira reunir coragem suficiente. Maria se virou na cama para encará-lo, e mesmo na meia-luz, Benedito pôde ver que ela não acreditara na resposta. Benedito, se você não for, eu juro que vou, mesmo que tenha que rastejar até a casa dela. O desespero na voz da esposa fez algo se romper dentro do peito de Benedito. Ele se sentou na cama e passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso dos seus 70 anos como nunca antes. Por que é tão difícil para você entender que isso vai contra tudo em que acredito? Perguntou, a voz saindo mais vulnerável do que pretendia. Maria também se sentou e colocou a mão magra no braço do marido, porque às vezes as coisas em que acreditamos podem estar erradas, meu amor. E não há vergonha nenhuma em reconhecer isso. Benedito ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras da esposa. 45 anos de casamento haviam ensinado Maria a ler suas hesitações como ninguém mais conseguia. Meu pai sempre disse que depender dos outros era sinal de fraqueza, murmurou ele. Seu pai também morreu jovem de um infarto porque se recusava a ir ao médico, respondeu Maria com uma franqueza que o surpreendeu. Talvez a verdadeira força seja saber quando pedir ajuda. A comparação atingiu Benedito como um murro. Sebastião havia morrido aos 58 anos, teimoso até o fim, recusando-se a admitir que as dores no peito eram algo sério. A ironia não passou despercebida. Agora Benedito estava repetindo o padrão paterno de uma forma diferente. Está bem, disse finalmente. Hoje eu vou.
Desta vez, Maria sentiu que ele falava sério. O café da manhã foi tenso. Carmen havia passado a noite na fazenda, preocupada com o estado da mãe, e notou imediatamente que algo havia mudado na dinâmica entre os pais. Benedito comeu em silêncio, mastigando cada garfada como se fosse pedra. Maria mal tocou na comida, limitando-se a pequenos goles de café com leite. "Pai", disse Carmen cuidadosamente, "o senhor quer que eu vá junto?" "Não", respondeu Benedito mais seco que pretendia. "Isso é algo que preciso fazer sozinho." Carmen assentiu, entendendo que insistir apenas aumentaria a resistência paterna. Como professora, sabia que certas lições tinham que ser aprendidas individualmente, por mais dolorosas que fossem. Às 9 da manhã, depois de dar mais de 20 voltas pelo milharal na tentativa de ganhar tempo, Benedito finalmente caminhou até a cerca que separava sua propriedade da de Dona Anunciação. A cerca era baixa, feita de arame liso, e durante décadas havia servido como uma fronteira amigável entre vizinhos. Hoje parecia um abismo intransponível. Do outro lado da cerca, podia ver a casa simples da benzedeira. Era uma construção de 3 cômodos, pintada de azul claro, com uma varanda pequena onde várias plantas pendiam de vasos de barro. O quintal era um verdadeiro jardim medicinal, com dezenas de espécies que Benedito não conseguia identificar, todas organizadas com o cuidado de quem conhecia o propósito de cada uma. Dona Anunciação estava sentada na varanda, descascando mandioca numa bacia de alumínio. Usava um vestido preto simples e chinelos de dedo, e seus cabelos grisalhos estavam presos num coque baixo. Mesmo à distância, Benedito podia ver as mãos dela se movendo com a precisão de quem fizera aquele trabalho milhares de vezes. Por um momento, ele considerou dar meia volta e voltar para casa. Podia inventar uma desculpa, dizer que tentara, mas que ela não estava em casa. Mas então lembrou da expressão desesperada de Maria naquela manhã e forçou os pés a se moverem. Chegou ao portão de madeira da propriedade de Dona Anunciação e parou, a mão tremendo ligeiramente sobre a trava. Era um portão simples, sem campainha, apenas uma corrente com cadeado que estava aberto. Benedito respirou fundo e empurrou o portão, que gemeu nos gonzos enferrujados. O barulho fez Dona Anunciação levantar os olhos da mandioca. Quando viu quem era o visitante, sua expressão não demonstrou surpresa alguma, como se ela estivesse esperando por aquela visita há muito tempo. "Bom dia, Benedito", disse ela com voz calma e clara, apesar da idade avançada. "Dona Anunciação", respondeu ele, tirando o chapéu da cabeça num gesto automático de respeito que aprendera ainda menino. A benzedeira colocou a bacia de lado e se levantou da cadeira de plástico onde estava sentada. Mesmo aos 80 anos, movia-se com uma agilidade que impressionou Benedito. "Quer um café?", ofereceu ela. "Não, obrigado. Eu vim aqui porque..." Benedito parou, as palavras se recusando a sair. Era mais difícil do que imaginara. "Vim porque suas plantas estão doentes", completou Dona Anunciação com naturalidade. Benedito a encarou com surpresa. "A senhora sabe?" "Sei muitas coisas, Benedito. Moro aqui há 80 anos. Esta terra me conta seus segredos." Ela gesticulou para que ele se aproximasse. "Venha, sente aqui na varanda. Vamos conversar direito." Relutante, Benedito subiu os 3 degraus de concreto que levavam à varanda e se sentou numa cadeira de plástico que Dona Anunciação indicou. A proximidade da benzedeira o deixava desconfortável, mas ele tentou disfarçar. "As plantas do meu milharal estão morrendo", disse ele diretamente, como se cuspir as palavras rapidamente tornasse a situação menos humilhante. "Nenhum agrônomo conseguiu me dizer o que está acontecendo. Minha esposa insistiu que eu viesse falar com a senhora." Dona Anunciação assentiu lentamente. "E o que você espera que eu faça?" A pergunta pegou Benedito desprevenido.
Ele havia se preparado para muitas reações possíveis: zombaria, condescendência, até mesmo recusa em ajudar. Mas não para uma pergunta tão direta. Eu não sei. Maria disse que a senhora entende de plantas. Entendo sim, mas antes de falar das suas plantas, preciso falar de você. Benedito se tensionou na cadeira. De mim? Por quê? Porque você está aqui contra a sua vontade, movido pelo desespero, não pela fé no que posso fazer. Isso não é uma boa base para o trabalho que precisa ser feito. A observação atingiu Benedito como uma bofetada. Dona Anunciação havia resumido exatamente como ele se sentia, e a precisão da análise o assustou. A senhora está dizendo que não vai me ajudar? Perguntou, tentando manter a voz controlada. Estou dizendo que preciso saber se você realmente quer ajuda, ou se está apenas cumprindo uma obrigação para com sua família. Benedito ficou em silêncio por um longo momento, lutando contra o impulso de se levantar e ir embora. Mas então pensou em Maria, cada vez mais fraca, e nas plantas morrendo no campo. Preciso da sua ajuda, admitiu finalmente, e as palavras saíram como se estivesse confessando um crime. Dona Anunciação sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Agora podemos conversar. Quer me contar exatamente o que está acontecendo com as plantas? Durante os próximos 15 minutos, Benedito descreveu detalhadamente o problema. Como havia começado, que medidas havia tomado, quais especialistas havia consultado. Dona Anunciação escutou em silêncio, fazendo apenas algumas perguntas específicas sobre timing e localização. Preciso ver as plantas, disse ela quando ele terminou. Posso ir com você agora? Benedito hesitou. Levar a benzedeira para sua propriedade parecia tornar toda a situação mais real, mais oficial. Mas não havia alternativa. Pode, respondeu. Caminharam juntos até o milharal, e Benedito se surpreendeu com a resistência física de Dona Anunciação. Ela acompanhou seu passo sem demonstrar cansaço, e quando chegaram às plantas doentes, se moveu entre elas com uma confiança que contrastava drasticamente com a hesitação dele. A benzedeira se ajoelhou ao lado de várias plantas, tocando as folhas, cheirando a terra, até mesmo colocando um punhado de solo na boca para testá-lo. Benedito assistia, fascinado, apesar de si mesmo, àquela avaliação que não se parecia com nada que já havia presenciado. Há quanto tempo você usa esses pesticidas químicos? Perguntou ela depois de alguns minutos. Uns 15 anos. Por quê? A terra está saturada, envenenada. Dona Anunciação se levantou e limpou as mãos na saia. As plantas não estão morrendo de doença. Estão morrendo porque o solo não consegue mais sustentá-las. Benedito sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Isso é impossível. Uso os melhores produtos do mercado. Os mais caros, talvez. Não os melhores. Dona Anunciação caminhou até outra área afetada. Seu pai nunca usou esses venenos. As plantas dele cresciam fortes e saudáveis. Meu pai não tinha que lidar com as pragas de hoje. Seu pai sabia trabalhar com a natureza, não contra ela. A benzedeira parou e encarou Benedito diretamente. Você quer salvar essas plantas ou quer continuar defendendo métodos que claramente não estão funcionando? A pergunta foi como um soco no estômago. Benedito abriu a boca para argumentar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ao redor deles, as evidências do fracasso de seus métodos eram inegáveis. O que preciso fazer? Perguntou, a voz mal audível. Primeiro, parar de envenenar o solo. Segundo, começar o processo de cura da terra. Terceiro, replantar usando métodos que trabalhem em harmonia com a natureza. Quanto tempo isso vai levar? Meses, talvez um ano inteiro. Benedito sentiu o desespero apertar sua garganta. Não tenho um ano. Preciso desta colheita para sobreviver. Dona Anunciação o estudou por um longo momento antes de responder. Existe uma forma mais rápida, mas você não vai gostar. O que é?
Algumas dessas plantas ainda podem ser salvas se agirmos imediatamente, mas isso exigiria que você abandonasse completamente os métodos químicos e confiasse totalmente em mim. Nada de consultar agrônomos, nada de pesticidas, nada de fertilizantes industriais. Apenas os métodos que minha família usa há gerações. Benedito fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Estava sendo pedido para abandonar tudo em que acreditara profissionalmente durante décadas e confiar sua sobrevivência financeira a uma mulher de 80 anos que usava métodos que ele sempre considerara superstição. E se não funcionar? Perguntou. Então você não está pior do que já está. Era uma lógica cruel, mas inegável. Benedito abriu os olhos e olhou mais uma vez para suas plantas moribundas. Não restavam muitas alternativas. Está bem, disse finalmente. O que preciso fazer? O sorriso que iluminou o rosto de Dona Anunciação foi como um raio de sol atravessando nuvens escuras. Primeiro vamos precisar da ajuda de sua família. Este trabalho não pode ser feito por uma pessoa só. Carmen e João vão ajudar. Tenho certeza. E Maria? Benedito hesitou. Maria estava cada vez mais fraca, e ele não sabia se ela teria energia para trabalho físico. Ela não está muito bem ultimamente. A expressão de Dona Anunciação mudou imediatamente. Que tipo de não muito bem? Ela está fraca, sem energia. Tosse muito à noite. Emagreceu bastante nos últimos meses. Benedito parou, como se falar sobre a doença da esposa fizesse com que ela se tornasse mais real. Dona Anunciação ficou em silêncio por um momento, e Benedito pôde ver que ela estava processando informações de uma forma que ele não compreendia. Posso vê-la? Perguntou a benzedeira. Ver Maria? Por quê? Porque talvez os problemas das suas plantas e os problemas da sua esposa estejam conectados de uma forma que você ainda não percebeu. A sugestão deixou Benedito profundamente desconfortável. Aceitar ajuda para as plantas era uma coisa, mas envolver Maria parecia cruzar uma linha que ele não estava pronto para atravessar. Não sei se é uma boa ideia, disse, tentando ganhar tempo. Benedito, disse Dona Anunciação com uma gentileza que o desarrou. Você me procurou porque está desesperado. Agora precisa confiar em mim completamente ou não vamos conseguir ajudar nem as plantas nem sua esposa. A senhora acha que pode ajudar Maria também? Acho que posso tentar. Mas primeiro preciso examiná-la. Benedito ficou dividido entre a esperança e o medo. A possibilidade de que Dona Anunciação pudesse ajudar Maria era tentadora, mas envolvê-la significava abandonar completamente sua zona de conforto. Se eu deixar a senhora ver Maria, disse ele lentamente, e concordar com seus métodos para as plantas, o que a senhora espera em troca? A pergunta pareceu divertir Dona Anunciação. Espero que você pare de me tratar como uma charlatã e comece a me tratar como uma vizinha que quer ajudar. A simplicidade da resposta envergonhou Benedito. Durante décadas, havia visto Dona Anunciação como uma ameaça às suas crenças, quando, na verdade, ela sempre fora apenas uma idosa que dedicara a vida a ajudar outros. Peço desculpas, disse ele, e foi a primeira vez em anos que pediu desculpas a alguém. Fui injusto com a senhora. Todos somos injustos às vezes, Benedito. O importante é reconhecer quando estamos errados e tentar consertar. Eles caminharam de volta para a casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à varanda, Benedito encontrou Carmen e João esperando, ambos claramente ansiosos para saber o resultado da conversa. Pai? Perguntou Carmen, tentando ler a expressão no rosto dele. Dona Anunciação vai nos ajudar, disse Benedito, e foi surreal ouvir as palavras saindo de sua própria boca. O alívio nos rostos dos filhos foi imediato e profundo. O que precisamos fazer? Perguntou João.
Dona Anunciação explicou rapidamente o plano para recuperar as plantas, enfatizando que seria um trabalho intensivo que exigiria o comprometimento de toda a família. Carmen e João concordaram imediatamente, mas Benedito notou que a benzedeira evitou mencionar sua intenção de examinar Maria. "Onde está sua mãe?" perguntou Dona Anunciação, como se tivesse lido os pensamentos dele. "Descansando", respondeu Carmen. "Ela não tem se sentido muito bem. Posso vê-la?" Carmen olhou para o pai, buscando orientação. Benedito hesitou por um momento, mas então assentiu lentamente. Entraram na casa todos juntos, e Benedito guiou Dona Anunciação até o quarto onde Maria descansava. A esposa estava deitada, pálida como a parede branca atrás dela, respirando com dificuldade. Quando viu Dona Anunciação entrar no quarto, seus olhos se iluminaram pela primeira vez em semanas. "Dona Anunciação", disse Maria, tentando se sentar na cama. "Fique deitada, querida", disse a benzedeira, aproximando-se da cama. "Vim ver como você está", Benedito observou, enquanto Dona Anunciação examinava Maria de uma forma completamente diferente dos médicos que ela havia consultado. A benzedeira tocou as mãos de Maria, observou seus olhos, fez perguntas sobre sintomas que os médicos nunca haviam considerado. Após alguns minutos, Dona Anunciação se afastou da cama com uma expressão preocupada. "Preciso preparar alguns remédios para você", disse a Maria. "E vamos ter que fazer mudanças na sua alimentação e rotina. A senhora pode ajudá-la?", perguntou Benedito, não conseguindo esconder o desespero na voz. Dona Anunciação o encarou com uma seriedade que o assustou. "Posso tentar, mas Maria está muito mais doente do que vocês imaginam. O que ela tem não é simples cansaço ou estresse. É algo que precisa ser tratado imediatamente." As palavras caíram sobre a família como uma sentença. Carmen levou a mão à boca para abafar um soluço, e João ficou pálido como a irmã. "Quão grave?", perguntou Benedito, embora não tivesse certeza de que queria ouvir a resposta. "Muito grave, mas não impossível de tratar, se começarmos agora, e se ela seguir rigorosamente o tratamento que vou prescrever." Maria, que havia escutado toda a conversa, estendeu a mão para o marido. "Benedito, eu confio na Dona Anunciação. Se ela diz que pode me ajudar, eu acredito." Benedito segurou a mão da esposa e sentiu como ela estava fria e frágil. Naquele momento, todas as suas resistências e preconceitos pareceram insignificantes diante da possibilidade de perder a mulher que amara durante quase 5 décadas. "O que precisamos fazer?", perguntou, dirigindo-se à Dona Anunciação. "Primeiro, preciso ir buscar algumas plantas específicas. Depois, vamos começar um tratamento intensivo. E todos vocês vão ter que aprender a cuidar da Maria de uma forma completamente diferente." "Estamos prontos", disse Carmen imediatamente. "E as plantas?", perguntou João. "Podemos trabalhar nos 2 problemas ao mesmo tempo?" Dona Anunciação hesitou antes de responder, e Benedito percebeu que havia algo que ela não estava contando. "Qual é o problema?", insistiu ele. "O problema é que curar as plantas e cuidar da Maria vai exigir muito trabalho e dedicação. E vocês vão ter que decidir onde colocar as prioridades." A implicação era clara. Talvez não fosse possível salvar tanto a colheita quanto a esposa. Benedito sentiu o mundo estremecer ao redor dele. "Estou dizendo que talvez tenham que escolher", continuou Dona Anunciação gentilmente. Benedito olhou da esposa para os filhos, depois para a janela, onde podia ver parte do milharal moribundo. Toda a sua vida havia sido construída ao redor da ideia de que um homem protegia tanto sua família quanto sua terra. Nunca havia imaginado que um dia seria forçado a escolher entre elas. "Quanto tempo temos para decidir?", perguntou, a voz rouca. "Não muito. Se vamos salvar as plantas, precisamos começar hoje. Se vamos focar na Maria, também precisamos começar hoje." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Benedito podia ouvir o relógio da parede marcando os segundos, cada tique lembrando-o de que o tempo estava acabando para ambas as decisões. Foi Maria quem quebrou o silêncio. "Salvem as plantas", disse ela com uma voz surpreendentemente firme. "Maria, não", protestou Benedito imediatamente. "Sim, as plantas representam o futuro da nossa família. Eu já vivi minha vida." "Não fale assim", disse Carmen, lágrimas correndo pelo rosto. "Estou sendo prática", respondeu Maria. "Se eu partir e vocês ainda tiverem a fazenda, a família continua. Se eu ficar e vocês perderem tudo, o que vai acontecer depois que eu não estiver mais aqui?" A lógica cruel das palavras de Maria deixou todos em silêncio. Ela estava certa, e todos sabiam disso, mas nenhum deles conseguia aceitar a ideia de desistir de salvá-la. "Existe uma terceira opção", disse Dona Anunciação finalmente. Todos se viraram para ela com esperança renovada. "Qual?", perguntou Benedito. "Podemos tentar salvar tanto as plantas quanto a Maria, mas isso vai exigir sacrifícios de todos vocês. Trabalho dia e noite, dedicação total, e vocês vão ter que confiar em mim completamente, sem questionamentos." "Que tipo de sacrifícios?", perguntou João. "Vocês vão ter que praticamente viver na minha casa pelos próximos meses. O tratamento da Maria exige supervisão constante e o trabalho com as plantas também. Benedito, você vai ter que abandonar completamente todos os métodos que usa há décadas. Carmen, você vai ter que deixar de lado seus compromissos na cidade. João, você vai ter que usar todo o seu conhecimento veterinário para ajudar tanto com as plantas quanto com sua mãe." A proposta era assustadora em sua intensidade. Dona Anunciação estava pedindo para eles reorganizarem completamente suas vidas ao redor da recuperação da fazenda e da saúde de Maria. "E se mesmo assim não der certo?", perguntou Benedito. "Então pelo menos vamos saber que fizemos tudo o que era possível." Benedito olhou mais uma vez para a família. Maria estava esperando sua decisão com uma expressão de resignação dolorosa. Carmen e João claramente queriam tentar salvar tanto a mãe quanto as plantas, e Dona Anunciação aguardava com a paciência de quem já havia visto muitas famílias enfrentarem decisões impossíveis. "Está bem", disse Benedito finalmente. "Vamos tentar salvar tudo." Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, uma voz sombria em sua mente sussurrava que talvez fosse tarde demais para ambas as coisas. Capítulo 3. O peso das revelações. Primeira semana trabalhando com Dona Anunciação foi um inferno na terra para Benedito. Cada manhã trazia novas humilhações, novos momentos em que ele precisava engolir décadas de orgulho e aceitar que uma mulher de 80 anos entendia mais de agricultura que ele. "Não, não, não!", exclamou Dona Anunciação pela 10ª vez naquela manhã, observando Benedito tentar aplicar um preparado de plantas nos pés do milharal. "Você está fazendo força demais. As plantas estão doentes, não podem suportar tratamento agressivo." Benedito parou o que estava fazendo e respirou fundo, tentando controlar a irritação que crescia em seu peito. Era quinta-feira, o 7º dia desde que havia aceito seguir os métodos da benzedeira, e cada hora havia sido uma luta contra seus instintos. "Como posso aplicar sem fazer força?", perguntou, tentando manter a voz controlada. "Como se estivesse acariciando um bebê doente", respondeu Dona Anunciação, se aproximando e demonstrando o movimento. "Veja, assim." Com carinho, com paciência, Benedito observou as mãos pequenas e enrugadas da senhora se moverem entre as plantas com uma delicadeza que ele jamais havia considerado necessária. Para ele, trabalhar a terra sempre fora questão de força, determinação, domínio. A ideia de tratar plantas como seres frágeis que precisavam de cuidado emocional ia contra tudo que aprendera. "Isso não faz sentido", murmurou, mas repetiu o movimento como ela havia demonstrado.
Muitas coisas que funcionam não fazem sentido para nossa cabeça, disse Dona Anunciação, mas fazem sentido para o coração da terra. João, que trabalhava a alguns metros de distância preparando uma mistura diferente de plantas medicinais, levantou os olhos e viu a expressão torturada do pai. Como veterinário, entendia a frustração de Benedito. Ele próprio havia precisado aprender que nem tudo na cura seguia lógicas científicas convencionais. Pai, chamou João. Lembra quando eu estava aprendendo a aplicar injeção nos bezerros? O senhor sempre dizia que tinha que ser firme, mas não violento. Benedito olhou para o filho e assentiu lentamente. Era verdade. Ele havia ensinado João que existia uma diferença entre determinação e agressividade no trato com animais. Com as plantas é a mesma coisa, continuou João. Firme, mas gentil. A comparação ajudou Benedito a entender melhor o que Dona Anunciação estava tentando ensinar. Ele voltou ao trabalho, desta vez prestando mais atenção à pressão que aplicava e ao ritmo de seus movimentos. Enquanto os homens trabalhavam no campo, Carmen estava na casa de Dona Anunciação cuidando de Maria, e a experiência estava sendo igualmente desafiadora. Maria havia piorado nos primeiros dias do tratamento, e Carmen lutava contra o pânico que crescia cada vez que via a mãe tossir sangue discretamente numa toalha. Dona Anunciação, disse Carmen quando a benzedeira entrou na casa para preparar mais um chá medicinal. A senhora tem certeza de que esse tratamento está funcionando? Mamãe parece estar pior. Dona Anunciação parou de mexer as ervas na panela e se virou para encarar Carmen com uma seriedade que a assustou. Carmen, o que sua mãe tem não é algo que se cura da noite para o dia. O corpo dela está expulsando toda a doença que se acumulou durante meses. Por isso, ela está parecendo pior. Ela precisa ficar pior antes de melhorar. Mas e se ela não aguentar ficar pior? Perguntou Carmen, a voz trêmula de medo. Então não era para ser, respondeu Dona Anunciação com uma franqueza brutal. Mas se pararmos o tratamento agora, com certeza ela não vai aguentar. As palavras foram como um soco no estômago de Carmen. Durante toda a sua vida, havia acreditado que existia sempre uma solução, sempre uma forma de consertar as coisas. A possibilidade de que a mãe pudesse não sobreviver, mesmo com tratamento, era algo que sua mente se recusava a processar. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Perguntou, desesperada para ter algum controle sobre a situação. Pode rezar, disse Dona Anunciação simplesmente, e pode cuidar para que ela tome todos os remédios no horário certo. Carmen assentiu e voltou para o quarto onde Maria descansava. A mãe estava acordada, fitando o teto com uma expressão distante que Carmen não conseguia interpretar. Mamãe, como se sente? Maria se virou para olhar a filha e sorriu fracamente. Já estive melhor, admitiu, mas também já estive pior. Quando? Perguntou Carmen, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Quando você nasceu, respondeu Maria. Foi um parto difícil. Quase perdi você, quase me perdi também. Carmen não sabia dessa história. Durante toda a sua vida, assumira que havia nascido sem complicações. O que aconteceu? Maria fechou os olhos, como se estivesse vendo cenas de 42 anos atrás. Você estava mal posicionada. O médico da cidade disse que talvez precisasse escolher entre salvar você ou me salvar. Maria abriu os olhos e encarou Carmen diretamente. Seu pai disse para salvarem você. As palavras atingiram Carmen como um raio. A ideia de que Benedito tivesse enfrentado uma escolha tão terrível e que tivesse escolhido salvá-la em vez de Maria era algo que ela jamais havia imaginado. E então Dona Anunciação apareceu. Ela era mais nova na época, tinha só 38 anos, mas já era conhecida como a melhor parteira da região. Maria sorriu com a lembrança. Ela disse que não precisávamos escolher, que havia uma forma de salvar as duas. Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dona Anunciação me ajudou a nascer?
Ajudou e salvou sua vida. E a minha também. Maria estendeu a mão e segurou a de Carmen. Seu pai nunca falou sobre isso porque se sentia envergonhado de ter precisado da ajuda dela. Mas eu nunca esqueci. A revelação mudou completamente a perspectiva de Carmen sobre a relação entre o pai e a benzedeira. O preconceito de Benedito contra Dona Anunciação não era apenas teimosia. Era vergonha profunda por ter precisado dela num dos momentos mais importantes de sua vida. Por que nunca me contaram isso antes? Porque seu pai me pediu para não contar. Ele achava que você ficaria chateada por saber que quase não sobreviveu. Maria tossi e Carmen notou algumas gotas de sangue no lenço que ela levou à boca. Mas agora que estou doente outra vez, e Dona Anunciação está tentando me salvar outra vez, achei que você tinha o direito de saber. Carmen ficou em silêncio, absorvendo as implicações da revelação. Devia sua própria existência à mulher que o pai havia passado décadas evitando e desrespeitando. A ironia era amarga e profunda. Mamãe, disse ela finalmente, o que mais o papai nunca nos contou? Maria hesitou antes de responder. Muita coisa, filha. Seu pai carrega segredos que ele acha que está protegendo a família ao esconder. Que tipo de segredos? Pergunte para ele. Talvez agora que está trabalhando com Dona Anunciação esteja pronto para ser mais honesto. Carmen prometeu que faria isso, mas no fundo temia as respostas que poderia receber. Enquanto isso, no campo, Benedito e João trabalhavam em silêncio sob o sol escaldante do meio-dia. O trabalho era exaustivo, muito mais intenso que qualquer coisa que Benedito havia feito nos últimos anos. Dona Anunciação havia explicado que a recuperação das plantas exigiria tratamentos diários durante pelo menos um mês, e cada tratamento envolvia horas de trabalho meticuloso. Pai, disse João, fazendo uma pausa para beber água. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor sempre teve tanto problema com Dona Anunciação? Ela parece ser uma pessoa boa. A pergunta pegou Benedito desprevenido. Durante a semana de trabalho conjunto, havia começado a questionar seus próprios preconceitos, mas nunca havia parado para analisar de onde eles vinham. É complicado, respondeu, evitando o olhar do filho. Complicado como? Benedito ficou em silêncio por um longo momento, debatendo internamente se devia ou não compartilhar algo que havia guardado em segredo durante décadas. Quando você era pequeno, disse finalmente, nossa vaca leiteira ficou doente. Era a única vaca que tínhamos na época e dependíamos do leite dela para sobreviver. João assentiu, lembrando vagamente da vaca que havia marcado sua infância. Chamei 3 veterinários diferentes. Todos disseram que ela ia morrer, que eu devia sacrificá-la antes que a doença se espalhasse. Benedito parou de trabalhar e se endireitou, olhando para o horizonte. Sua mãe sugeriu que eu perguntasse para Dona Anunciação se ela sabia algo que poderia ajudar. E o senhor perguntou? Perguntei. E ela disse que sabia um tratamento, mas que eu teria que confiar completamente nela e não interferir. Benedito riu amargamente. Você me conhece. Não confio nem no padre para benzer água. João esperou o pai continuar, percebendo que estava prestes a ouvir algo importante. Mas estava desesperado. Então concordei. Dona Anunciação veio todos os dias durante 2 semanas, tratando a vaca com ervas e orações. Benedito fez uma pausa. E funcionou. A vaca não só sobreviveu, como ficou mais saudável que antes. Então, por que o senhor ficou com raiva dela? Porque me senti humilhado, admitiu Benedito. 3 veterinários formados, com diplomas na parede, disseram que a vaca ia morrer. E uma mulher sem estudo formal a salvou. Isso mexeu com meu orgulho de uma forma que eu não conseguia aceitar. A confissão deixou João chocado. Durante toda a sua vida, havia assumido que a antipatia do pai por Dona Anunciação vinha de preconceitos religiosos ou culturais.
Descobrir que, na verdade, vinha de feridas no orgulho masculino era revelador e perturbador. Pai, isso não faz sentido. O senhor deveria estar agradecido. Eu era agradecido, mas também estava envergonhado. E é mais fácil evitar alguém que nos fez sentir envergonhados do que confrontar nossa própria pequenez. A honestidade brutal da resposta surpreendeu João. Raramente o pai admitia fraquezas de caráter de forma tão direta. E agora? Como se sente trabalhando com ela? Benedito pensou cuidadosamente antes de responder. Humilhado, agradecido, confuso, tudo ao mesmo tempo. Ele olhou para as plantas ao redor, algumas das quais já mostravam sinais sutis de melhora. E com medo de que seja tarde demais para consertar tudo que estraguei. Nunca é tarde demais para pedir perdão, pai. Às vezes é, respondeu Benedito sombriamente. Às vezes a gente deixa o orgulho crescer tanto que ele mata tudo ao redor. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Anunciação, que vinha da casa com uma expressão preocupada no rosto. Como estão as plantas? Perguntou ela, mas João percebeu que sua atenção estava em outro lugar. Melhorando devagar, respondeu Benedito. E Maria? Dona Anunciação hesitou antes de responder. Precisamos conversar. Todos nós. Agora, o tom de voz da benzedeira fez o sangue de Benedito congelar nas veias. Ele largou as ferramentas e caminhou rapidamente em direção à casa, seguido por João e Dona Anunciação. Encontraram Carmen no quarto de Maria, segurando a mão da mãe e tentando esconder as lágrimas. Maria estava acordada, mas sua palidez havia se acentuado dramaticamente desde a manhã. O que está acontecendo? Perguntou Benedito, dirigindo-se a Carmen. Ela está pior, respondeu Carmen, a voz embargada. Muito pior. Benedito se aproximou da cama e viu que Maria respirava com dificuldade crescente. Seus lábios estavam ligeiramente azulados e suas mãos tremiam constantemente. Dona Anunciação, disse ele, virando-se para a benzedeira. O que está acontecendo com ela? O que eu temia que pudesse acontecer, respondeu Dona Anunciação gravemente. O corpo de Maria está reagindo de forma mais intensa do que esperávamos. Ela está expulsando a doença, mas o processo está exigindo mais energia do que ela tem. O que isso significa? Perguntou João. Significa que precisamos tomar uma decisão. Agora. A família inteira se reuniu ao redor da cama de Maria, e a tensão no pequeno quarto era quase palpável. Que decisão? Perguntou Benedito, embora temesse a resposta. Posso intensificar o tratamento, dar remédios mais fortes que podem salvá-la mais rapidamente. Mas isso vai exigir que eu me dedique completamente a ela pelos próximos dias, 24 horas por dia. E o problema é? O problema é que se eu fizer isso, não vou poder continuar tratando as plantas, e elas estão num ponto crítico do tratamento. Se pararmos agora, todas vão morrer. O dilema que tinham tentado evitar havia retornado com força total. A família ficou em silêncio, cada um processando as implicações da escolha que precisavam fazer. Foi Maria quem falou primeiro. Cuidem das plantas, disse com voz fraca, mas determinada. Mamãe, não, protestou Carmen imediatamente. Sim, eu já disse isso antes, estou dizendo de novo. Maria olhou para cada membro da família. Se vocês perderem a fazenda, o que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui? Não fale assim, pediu Benedito, segurando a mão da esposa. Estou sendo realista. Benedito, você tem 70 anos. Como vai começar uma vida nova se perder tudo agora? Maria tossiu e mais sangue apareceu no lenço. Salvem as plantas. Pelo menos assim vocês vão ter um futuro. Existe uma outra possibilidade, disse Dona Anunciação lentamente. Todos se viraram para ela com esperança renovada. Qual? Perguntou Benedito. Posso ensinar os tratamentos para vocês. Se seguirem exatamente minhas instruções, podem continuar cuidando das plantas enquanto eu me concentro na Maria. Por que não ofereceu isso antes? Perguntou Carmen. Porque é muito arriscado.
Se vocês errarem qualquer detalhe do tratamento, podem matar as plantas definitivamente. E se eu errar qualquer coisa no tratamento intensivo da Maria... Dona Anunciação não terminou a frase. Ela pode morrer, completou João. Ela pode morrer. A admissão crua deixou todos em silêncio. Estavam sendo forçados a apostar tudo em 2 tentativas de salvamento simultaneamente, sabendo que o fracasso em qualquer uma delas seria devastador. E se dissermos não? Perguntou Benedito. E se decidirmos focar só na Maria? Então as plantas morrem com certeza, e Maria ainda pode não sobreviver ao tratamento normal menos intensivo. E se focarmos só nas plantas? Então Maria morre com certeza. A escolha era impossível. Apostar tudo numa tentativa desesperada de salvar ambas, ou aceitar a perda certa de uma delas. Benedito olhou para a esposa, que o observava com uma expressão de amor e resignação que partiu seu coração. Depois, olhou para os filhos, que claramente queriam lutar por ambas as coisas, mas estavam aterrorizados com a possibilidade de perder tudo. Maria, disse ele finalmente, o que você quer que façamos? Quero que vocês tentem salvar tudo, respondeu ela. Mesmo que isso signifique me perder. Não vamos perder você, disse Benedito, e havia uma determinação em sua voz que surpreendeu a todos. Dona Anunciação, nós aceitamos o risco. Ensine-nos o que precisamos fazer. Dona Anunciação assentiu lentamente. Então vamos começar agora. E vamos rezar para que dê tudo certo. Mas enquanto começava a explicar os procedimentos complexos para cuidar das plantas, uma parte dela se perguntava se não estava condenando a família a perder ambas as coisas que mais amavam. O que ela não disse para ninguém era que havia mais segredos enterrados naquela terra. Segredos que poderiam tanto salvar quanto destruir tudo, dependendo de como fossem revelados. E esses segredos estavam prestes a vir à tona, quisesse ela ou não. Capítulo 4. O renascer da esperança os próximos 3 dias foram os mais longos e torturantes na vida de Benedito Santos. Enquanto Dona Anunciação se dedicava integralmente ao tratamento intensivo de Maria, ele e os filhos assumiram o cuidado das plantas, seguindo instruções precisas e aterrorizantes em sua complexidade. Na primeira manhã, Benedito acordou às 4 da madrugada, com as mãos tremendo de nervosismo. As instruções de Dona Anunciação estavam anotadas em vários pedaços de papel que ele revisava obsessivamente. Preparado de cavalinha e boldo às 5h30. Aplicar com movimentos circulares no sentido horário. Chá de capim-santo e erva cidreira às 8h. 1 colher de sopa por planta. Água energizada ao meio-dia, deixando descansar 15 minutos antes de aplicar. Cada etapa parecia um ritual sagrado que não admitia erros. Pai, respire, disse Carmen, vendo-o revisar as anotações pela 5ª vez. Dona Anunciação disse que as plantas vão sentir se estivermos nervosos. Como plantas podem sentir nervosismo? Murmurou Benedito. Mas sua voz traía a insegurança crescente. João, que havia passado a noite estudando as propriedades químicas das plantas medicinais que Dona Anunciação usava, olhou para o pai com uma expressão nova, respeito misturado com preocupação. Pai, durante a faculdade, aprendi sobre como as plantas respondem a feromônios de estresse. Se estivermos tensos, elas podem realmente perceber e reagir mal. A explicação científica ajudou Benedito a se acalmar ligeiramente. Se havia uma base científica para os métodos de Dona Anunciação, talvez não fosse apenas superstição. Começaram o trabalho em silêncio, cada um concentrado em suas tarefas específicas. Benedito aplicava os preparados líquidos, Carmen cuidava da irrigação especial com água que havia descansado ao relento durante a noite, e João monitorava as reações das plantas, anotando qualquer mudança em suas condições. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal. Mas ao meio-dia,
Quando estavam aplicando a água energizada, Benedito notou algo que fez seu coração disparar. As folhas estão mudando de cor, disse ele, a voz tensa. Carmen e João se aproximaram rapidamente para observar. Era verdade. Várias plantas estavam desenvolvendo manchas marrons nas folhas, algo que não havia acontecido antes. Isso é normal? Perguntou Carmen. Dona Anunciação não mencionou nada sobre manchas, respondeu João consultando as anotações. O pânico começou a se instalar. Benedito sentiu a familiar sensação de que estava perdendo o controle da situação. Mas desta vez era pior. Não era apenas sua incompetência, mas a possibilidade de ter destruído as últimas chances de salvar as plantas, seguindo instruções que não entendia completamente. Vamos continuar, disse ele finalmente. Dona Anunciação disse para não improvisarmos nada. Mas conforme as horas passavam, mais plantas desenvolviam as manchas misteriosas. Ao final do primeiro dia, quase 1/3 do milharal exibia os sintomas preocupantes. Naquela noite, quando checaram Maria, encontraram Dona Anunciação aplicando compressas de ervas no peito da paciente. Maria estava consciente, mas claramente mais fraca que na manhã anterior. Como estão as plantas? Perguntou Dona Anunciação, sem levantar os olhos do trabalho. Desenvolveram manchas marrons nas folhas, respondeu Benedito. Fizemos algo errado? Dona Anunciação finalmente olhou para ele e sua expressão era ilegível. Não, isso é parte do processo. As plantas estão expulsando as toxinas através das folhas. Tem certeza? Insistiu Carmen. Tenho. Mas se vocês pararem o tratamento agora por causa do medo, aí sim vão matar as plantas, definitivamente. A resposta não foi tão reconfortante quanto esperavam. Benedito passou a segunda noite em claro, alternando entre rezar para que as plantas sobrevivessem e tentar não ouvir a respiração cada vez mais laboriosa de Maria no quarto ao lado. O segundo dia foi ainda mais desafiador. As manchas nas folhas se espalharam e várias plantas começaram a exibir um amarelamento que parecia diferente do que haviam observado antes. Benedito seguiu as instruções com precisão militarista, mas por dentro sentia como se estivesse assistindo a uma execução em câmera lenta. João tentou manter o moral alto, fazendo observações científicas sobre o processo. Pai, olhe as raízes desta aqui, disse ele, escavando cuidadosamente ao redor de uma das plantas. Elas estão mais brancas que antes, isso é sinal de saúde. Benedito se ajoelhou para observar e viu que o filho estava certo. Apesar da aparência preocupante das folhas, as raízes estavam visivelmente mais saudáveis. Então o tratamento está funcionando? Perguntou Carmen. Parece que sim, respondeu João. É como Dona Anunciação disse, as plantas precisam ficar piores na superfície para melhorar por dentro. Mas na segunda noite, Maria teve uma crise respiratória que fez toda a família se reunir ao redor de sua cama, certos de que estavam prestes a perdê-la. Não consigo respirar direito, sussurrou ela, agarrando a mão de Benedito com uma força surpreendente. Dona Anunciação trabalhou durante toda a madrugada, aplicando cataplasmas, preparando vaporizações com ervas, fazendo Maria beber chás que ela mal conseguia engolir. A família assistiu em vigília agonizante, preparando-se para o pior. Foi então, às 5 da manhã do terceiro dia, que tudo mudou. Benedito estava cochilando na cadeira ao lado da cama de Maria, quando foi despertado por um som que não ouvia há semanas. Maria, respirando profundamente, sem dificuldade. Ele abriu os olhos e viu que ela estava dormindo pacificamente, com mais cor no rosto do que havia tido em meses. Dona Anunciação? Chamou ele baixinho. A benzedeira, que estava preparando mais um remédio na cozinha, apareceu na porta do quarto com um sorriso cansado, mas esperançoso. A crise passou, disse ela. O corpo da Maria venceu a batalha. O alívio foi tão intenso que Benedito sentiu as pernas falharem. Ele havia estado se preparando para ser viúvo
E, de repente, sua esposa estava respirando como não respirava há meses. Ela vai ficar bem? Perguntou Carmen, que havia acordado com as vozes. Vai. Vai precisar de alguns dias para se recuperar completamente. Mas o pior passou. João, que havia dormido na sala, apareceu esfregando os olhos. E as plantas? Perguntou. Deveríamos checar as plantas. Saíram todos juntos para o milharal na luz dourada do nascer do sol. E o que viram os deixou sem fôlego. Durante a noite, as plantas haviam passado por uma transformação milagrosa. As manchas marrons haviam desaparecido completamente, e as folhas exibiam um verde vibrante e saudável que Benedito não via há meses. Mais impressionante ainda, várias plantas mostravam sinais de novo crescimento, brotos frescos emergindo dos caules que pareciam mortos na véspera. Meu Deus! Murmurou Benedito, tocando uma das folhas renovadas. Funcionou. Realmente funcionou. Dona Anunciação se aproximou de uma fileira de plantas e assentiu com satisfação. Funcionou porque vocês confiaram no processo, mesmo quando parecia que tudo estava dando errado. Carmen abraçou o pai e João se juntou ao abraço. Pela primeira vez em meses, a família Santos sentia esperança genuína. Mas foi então que Dona Anunciação fez a observação que mudaria tudo para sempre. Benedito, disse ela, caminhando até uma área específica do milharal. Você sabia que seu avô plantava milho exatamente neste mesmo lugar? Benedito a seguiu, intrigado pela pergunta aparentemente aleatória. Sabia. Meu pai me mostrou onde ficava a plantação do vovô quando eu era criança. Por quê? E você sabia que meu pai trabalhava com seu avô? A pergunta fez Benedito parar de andar. Trabalhava como? Como parceiro. Eles desenvolveram juntos técnicas de plantio que combinavam métodos tradicionais com inovações que estavam surgindo na época. Benedito encarou Dona Anunciação como se ela estivesse falando em língua estrangeira. Isso é impossível. Meu avô nunca teve parceiros. Teve sim. E eu posso provar. Dona Anunciação caminhou até a cerca que separava as duas propriedades e apontou para uma área onde as plantas cresciam de forma particularmente exuberante. Vê como as plantas crescem melhor nesta linha específica? É porque aqui passa um veio d'água subterrâneo que seu avô e meu pai descobriram juntos há mais de 60 anos. A revelação deixou toda a família em silêncio. A ideia de que havia uma conexão histórica entre as duas propriedades e as duas famílias, que havia sido esquecida pelo tempo, era surreal. Dona Anunciação, disse Carmen cuidadosamente. A senhora tem alguma prova disso? Tenho. Quer ver? Caminharam todos até a casa da benzedeira, onde ela desapareceu no quarto por alguns minutos, antes de retornar com uma caixa de sapatos antiga. Meu pai guardou tudo, disse ela, abrindo a caixa. Dentro havia dezenas de fotografias amareladas, cartas manuscritas e documentos antigos. Dona Anunciação pegou uma fotografia particular e a estendeu para Benedito. Na foto, 2 homens jovens sorriam para a câmera, de pé ao lado de um milharal exuberante. Um dos homens, Benedito reconheceu imediatamente pelas fotografias da família. Era seu avô, Antônio Santos. O outro era claramente o pai de Dona Anunciação, pelo rosto que lembrava o dela quando mais jovem. Isso foi tirada em 1943, disse Dona Anunciação. Ano da maior colheita que as duas propriedades já tiveram. Benedito segurou a fotografia com mãos trêmulas, tentando processar o que estava vendo. Por que ninguém nunca me contou isso? Porque houve uma briga entre eles alguns anos depois. Algo sobre divisão de lucros, se não me engano. Seu avô decidiu trabalhar sozinho e meu pai respeitou a decisão. Mas os dois sempre se arrependeram da separação. Dona Anunciação pegou uma carta da caixa e a desdobrou cuidadosamente. Esta carta é do seu avô para o meu pai, escrita pouco antes de ele morrer,
Ele pedia perdão pela briga e dizia que queria retomar a parceria, mas morreu antes que pudesse entregar a carta. Benedito leu a carta com crescente emoção. Reconheceu a caligrafia caprichada do avô e as expressões que ele costumava usar. Era genuína. Por que a senhora nunca me mostrou isso antes? Perguntou. Porque você nunca esteve pronto para ouvir. Até agora. A observação foi dolorosamente precisa. Benedito sabia que se Dona Anunciação tivesse tentado mostrar essas evidências alguns meses atrás, ele teria encontrado formas de desqualificá-las ou ignorá-las. Existe mais alguma coisa? Perguntou João, claramente fascinado pela história da família que nunca havia conhecido. Existe, respondeu Dona Anunciação com um sorriso misterioso. A parte mais importante. Ela pegou um pequeno envelope de papel pardo do fundo da caixa e o abriu cuidadosamente. Dentro havia sementes, dezenas de sementes de milho de uma variedade que Benedito nunca havia visto. O que são essas? Perguntou Carmen. Sementes da variedade de milho que seu avô e meu pai desenvolveram juntos. Uma variedade resistente à seca, às pragas e que cresce bem no solo específico desta região. Dona Anunciação pegou algumas sementes na palma da mão. Estas sementes estavam guardadas há 60 anos, esperando o momento certo para serem plantadas novamente. Benedito encarou as sementes como se fossem tesouros preciosos. Elas ainda são viáveis depois de tanto tempo? Só há uma forma de descobrir, respondeu Dona Anunciação. Quer tentar? A proposta era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Benedito havia acabado de salvar sua plantação atual e agora estava sendo convidado a apostar em sementes que haviam estado guardadas por décadas. O que acontece se não funcionarem? Perguntou. Então continuamos com o que temos agora, que já está funcionando bem, respondeu Dona Anunciação pragmaticamente. Mas se funcionarem, vocês vão ter uma plantação mais resistente e produtiva que qualquer coisa que já viram. Benedito olhou para os filhos, buscando suas opiniões. Eu acho que devemos tentar, disse Carmen. Depois de tudo que passamos, seria uma honra continuar o trabalho do bisavô. Concordo, disse João. Do ponto de vista científico, sementes preservadas adequadamente podem manter viabilidade por décadas. E se essa variedade foi desenvolvida especificamente para o nosso solo, está decidido então, disse Benedito. Vamos plantar as sementes do vovô. Mas Dona Anunciação levantou a mão para interrompê-lo. Há uma condição. Qual? Temos que fazer isso juntos, como parceiros de verdade, da mesma forma que nossos antepassados faziam, suas terras e as minhas, trabalhando como uma fazenda única. A proposta era revolucionária. Benedito havia passado toda a vida adulta trabalhando sozinho, convencido de que parceiras eram sinônimo de fraqueza. Mas agora, após ter quase perdido tudo por orgulho e teimosia, a ideia de ter uma parceira experiente parecia não apenas sensata, mas essencial. Dona Anunciação, disse ele lentamente, a senhora quer se tornar minha sócia? Quero retomar a parceria que nossos pais tinham. Benedito estava sendo oferecida não apenas uma oportunidade de negócios, mas uma chance de honrar a memória do avô e criar um legado duradouro para a família. Aceito, disse ele, estendendo a mão para Dona Anunciação. Quando as duas mãos se encontraram, a dele áspera e calejada pelo trabalho, a dela pequena, mas firme pela experiência, foi como se um círculo que havia ficado aberto por 60 anos finalmente se fechasse. 3 meses depois, o Milharal dos Santos Pereira, como a propriedade unificada havia sido rebatizada, estava irreconhecível. E quero que essa parceria passe para seus filhos e um dia para os filhos dos seus filhos. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. As sementes antigas
Não apenas haviam germinado, mas haviam produzido plantas mais altas, mais verdes e mais resistentes que qualquer coisa que a região havia visto em décadas. Maria havia se recuperado completamente de sua doença e agora trabalhava ao lado de Dona Anunciação, aprendendo os segredos das plantas medicinais. Sua energia havia retornado em força total, e ela costumava brincar que estava mais saudável aos 68 anos do que havia estado aos 50. Carmen havia decidido permanecer em São Bento do Campo permanentemente, usando sua experiência como professora para documentar os conhecimentos tradicionais de Dona Anunciação e criar programas educacionais sobre agricultura sustentável. Havia descoberto uma paixão por preservar sabedorias ancestrais que não sabia que possuía. João havia combinado sua formação veterinária com os ensinamentos tradicionais de Dona Anunciação, criando uma abordagem inovadora que atraiu a atenção de universidades agrícolas de todo o estado. Havia encontrado sua verdadeira vocação na intersecção entre ciência moderna e sabedoria tradicional. E Benedito, o homem que 3 meses antes era teimoso demais para aceitar a ajuda de uma vizinha, havia se tornado o defensor mais vocal dos métodos integrados na região. Participava de feiras agrícolas, recebia visitas de outros fazendeiros interessados em aprender e sempre fazia questão de creditar Dona Anunciação como a verdadeira mestra por trás do sucesso da propriedade. Na tarde em que a primeira colheita das sementes ancestrais foi completada, uma colheita que superou todas as expectativas e garantiu a segurança financeira da família por anos, Benedito e Dona Anunciação se sentaram na varanda da casa dela para admirar o trabalho conjunto. Dona Anunciação, disse Benedito, observando o campo dourado que se estendia diante deles. Posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora sabia desde o começo que ia dar certo? Quando eu apareci aqui há 3 meses, desesperado e arrogante, a senhora já sabia que conseguiríamos salvar tudo? Dona Anunciação sorriu com a sabedoria de quem havia visto muitas histórias se desenrolarem ao longo de 80 anos. Benedito, eu sabia que você tinha um bom coração debaixo de todo aquele orgulho. Sabia que Maria era uma mulher forte que merecia ser salva. Sabia que Carmen e João eram filhos que honrariam a família. E sabia que esta terra tinha uma história que precisava ser lembrada. Mas e se tivesse dado errado? E se eu fosse teimoso demais para aprender? E se Maria não tivesse conseguido se curar? E se as plantas tivessem morrido mesmo com o tratamento? Então, eu teria tentado outra abordagem. E se essa não funcionasse, teria tentado uma terceira e uma quarta. Dona Anunciação olhou diretamente nos olhos de Benedito. Porque é isso que vizinhos fazem uns pelos outros. Não desistem. Benedito sentiu os olhos marejarem com a simplicidade profunda da resposta. Obrigado, disse ele, por tudo. Não precisa agradecer. Apenas continue passando adiante o que aprendeu. Enquanto o sol se punha sobre a propriedade próspera que agora pertencia a ambas as famílias, Benedito refletiu sobre a jornada extraordinária que o havia transformado de um fazendeiro solitário e teimoso em um homem que entendia o valor da comunidade, da humildade e da sabedoria compartilhada. A terra ao redor deles estava viva de uma forma que não havia estado em décadas. As plantas cresciam fortes e saudáveis, nutridas não apenas pelos métodos tradicionais de Dona Anunciação, mas pelo amor e dedicação de 2 famílias trabalhando em harmonia. Maria apareceu na varanda carregando uma bandeja com café e bolo de milho feito com a farinha da primeira colheita. Vocês 2 ficaram aí conversando a tarde toda, disse ela, mas estava sorrindo. Estávamos fazendo planos, respondeu Benedito. Que tipo de planos? Planos para o futuro.
para a próxima colheita, para os cursos que vamos dar sobre agricultura sustentável, para o livro que Carmen quer escrever sobre a história das nossas famílias. E planos para o casamento do João, acrescentou Dona Anunciação com um sorriso maroto. Maria quase derrubou a bandeja de surpresa. Casamento? Com quem? Com a professora nova da escola, respondeu Dona Anunciação. E sei que essa família tem muito amor e muito sucesso pela frente. Enquanto tomavam café juntos na varanda, observando as estrelas começarem a aparecer no céu escuro, Benedito Santos soube com certeza que havia encontrado algo mais valioso que qualquer colheita. Havia encontrado a paz de um homem que finalmente entendeu que a verdadeira força vem de reconhecer quando precisamos uns dos outros. A fazenda dos Santos Pereira continuaria a prosperar por gerações, e a história de como um fazendeiro teimoso aprendeu a aceitar a ajuda de uma benzedeira sábia se tornaria lenda na região. Mas para Benedito, o verdadeiro milagre não havia sido salvar as plantas ou curar Maria. O verdadeiro milagre havia sido descobrir que nunca é tarde demais para mudar, para crescer e para se tornar a pessoa que sempre poderíamos ter sido, se apenas tivéssemos tido a coragem de pedir ajuda quando precisávamos. E naquela noite, pela primeira vez em anos, Benedito Santos dormiu profundamente, sem preocupações, sabendo que havia pessoas ao seu lado em quem podia confiar. Uma terra próspera, que honrava o passado e construía o futuro, e uma família unida pelo amor e pela sabedoria compartilhada. O sol nasceria no dia seguinte sobre uma nova história. Uma história de esperança, parceria e renovação que provava que algumas vezes perder o orgulho é o primeiro passo para encontrar a verdadeira riqueza. Aquela menina de Campinas que veio trabalhar com Carmen no projeto educacional. Como a senhora sabe disso? Perguntou Benedito, divertido. Sei muitas coisas, disse Dona Anunciação, repetindo a resposta que havia dado meses antes.